Sim, concurseiros do meu Brasil! Eu sou o Mestre Mário e trago uma aula exclusiva para o concurso da Prefeitura de Santo André. Começo com questões de nível médio. Esta questão foi retirada de uma prova aplicada pela VUNESP neste ano. Correção dela, bem como de outras provas também aplicadas pela VUNESP, já estão disponíveis lá no nosso curso de português da VUNESP. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2023. Vamos marcar a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui o trecho destacado de acordo com a norma padrão de emprego do pronome. Tem colocação pronominal, você já vai falar Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise. Mas quando aparecer para substituir, você vai identificar a transitividade verbal. Eu vejo o outro, outro. Vivam o amanhã. Respeitar o outro. Termine o dia. Apaguem os enganos. Será que eu preciso saber se vem antes ou vem depois aqui o pronome oblíquo átono? Então eu já sei que vamos começar por transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu usarei o, a e suas variações como complemento. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu usarei lhe ou lhes como complemento. Então, quando eu falo o, a e suas variações, se o verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar lo, lá, los e las. Se o verbo terminar em som nasal, por exemplo, on, ão ou então M, que é muito cobrado, você vai se lembrar do alfabeto. Você vai acrescentar o N, M, N. A gente vai ver melhor aqui. Então, eu vejo o outro, verbo transitivo direto. Mestre, eu tenho muita dificuldade em transitividade verbal. Verbo transitivo direto, aquele que vem sem preposição. Verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição. Aqui não tem preposição, somente o artigo, então é verbo transitivo direto. Vivam o quê? O amanhã. Novamente, verbo transitivo direto. Respeitar o quê? O outro. Verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto eu posso usar lhe? Não, então já descarto. Com verbo transitivo direto eu posso usar lhe? Também não, já descarto. Esteja contente com cada dia, ele terminou o quê? O trabalho. Mas depois de verbo eu não posso usar os pronomes pessoais do caso reto. Não uso mesmo. Eu amo ela? Não posso. Então o correto aqui seria terminar o dia é ele, não é ele. Eu usarei o quê? O. Pode ser suas variações também. Pode aparecer no, lo, los e nos. Alguns enganos se infiltraram. Apaguem os enganos. Ele apagou o quê? A luz. Com verbo transitivo direto eu posso usar os? Posso. Com verbo transitivo direto eu posso usar o? Posso. Então nós temos duas possibilidades. Vivam o amanhã. Terminou em M, vai virar o quê? É o alfabeto. MN. Vivam no. Corretíssima. Alguns enganos se infiltraram, por que a alternativa E não está correta? Apaguem os enganos de sua memória. Então aqui, quando termina em M é o que, caro concursando? MN. Então o correto seria o que? Apaguem-nos. Ok? Descartei a alternativa E. Assinale a alternativa que traz baseada em fala da tira redigida de acordo com a norma padrão de conjugação verbal. Então aqui nós temos conjugação verbal. Os que virem comigo são os que realmente querem um mundo menos egoísta. Sei que os que se proporem seguir-me querem um mundo menos egoísta. Talvez alguns de vocês vêm comigo porque querem um mundo menos egoísta. Se vocês verem nisso uma boa causa, então lutem por um mundo menos egoísta. Venham comigo os que se dispuserem a lutar por um mundo menos egoísta. Caro concursando, apareceu o verbo na sua prova, atente-se muito ao modo subjuntivo,
aquele que vai indicar uma possibilidade, uma incerteza, também ao modo imperativo, uma sugestão, uma ordem, uma dica. Nesta questão aparecem aqui os verbos derivados. Então, quando eu tenho aqui o verbo propor, ele é derivado de qual verbo? Do verbo por, correto? Então, é importante você observar aqui também. O dispor também vai derivar do verbo por, não é isso? E aqui nós temos também os verbos ver e vir no modo subjuntivo. Quando você se deparar com os verbos ver e vir, você vai se lembrar de que do ver vira vi e o vi vira vier. O ver vira vi e o vi vira o quê? Vier. Modo subjuntivo. Lembrem-se disso daqui. O ver vira vi e o vi vira vier. Por quê? Quando você se deparar lá no modo subjuntivo com os verbos ver e vir, observe que o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O ver vira vi. Se eu visse, não. Se eu visse, tu visses, visse, víssemos, visseis e visse. E da mesma forma, lá no futuro, o verbo ver. Então, quando eu ver você, não. Quando eu vir, vires, vir, virmos, virdes e virem. E o vi vai virar o quê? O vi vira vier. Se eu viesse, viesses, viesse, viéssemos, viesseis e viesse. Então, futuro de novo, no modo subjuntivo, vai indicar uma possibilidade. Quando eu vier, quando tu vieres, vier, viermos, vierdes e vierem. Lembre-se disso. O ver vira vi e o vi vira vier. Então, os que virem comigo, os que virem, nada disso. Aqui o verbo é o verbo vir. O ver vira vi e o vi vira vier. Então, os que vierem comigo seria o correto. Sei que eu esqueci. Propor, propor é derivado de por. Então, se eles porem, não. Se eles puserem, não é isso? Se eles puserem, então é o quê? Se eles propuserem. Pegue isso, a mesma terminação. Eu pus, eu propus. Eles proporam? Não, eles propuseram. Correto? Talvez alguns de vocês venham. Talvez lá no modo subjuntivo também. O presente do modo subjuntivo é aquele que vai vir precedido de quê? Vai indicar uma possibilidade. Pode aparecer talvez alguns de vocês venham. Então, que eu venha, que tu venhas, que eles venham. Então, o correto seria talvez alguns de vocês venham comigo porque querem um mundo menos egoísta. Se vocês verem nisso uma boa causa, aqui é do verbo ver. O mestre falou o quê? Que o ver vira vi. Então, vocês, aqui vai ser o quê? Ao invés de verem, vai ser o quê? Virem. Se vocês virem, correto? Venham comigo os que dispor é derivado do verbo por. Então, os que puserem, os que dispuserem. Então, letra E está correta. Verbo derivado. Lembre-se, por exemplo, se eu tiver o verbo manter, será que é derivado do verbo ter? Aí você pega eu tenho, eu mantenho. Então, eu falo assim, se ele manter a vitória, ou se ele mantiver, aí eu vou falar assim, se ele tiver muito dinheiro, ele vencerá. Se ele mantiver o seu dinheiro no banco, então nada de manter. Se ele manter, não. Se ele mantiver. Eu não falo, né, tiver, então é mantiver. Show de bola? Questão muito interessante da VUNESP de nível médio. Releia os seguintes trechos. Vamos ver o que pede. Os verbos destacados nos trechos foram utilizados no contexto em seus sentidos figurados, ou seja, sentido conotativo quando dá um novo significado àquela palavra. Por exemplo, as notícias e as perdas e o esgotamento vão nos abalando. Será que eles estão nos sacudindo? Não. O que abala, por exemplo, é uma estrutura. Então, quando falo que as notícias, as perdas e os esgotamentos, eles vão fazendo o que conosco? Vão nos tocando? Mas ele abalou a minha confiança. Então, ele estremeceu, seria também em sentido conotativo. Quando falo que ele abalou a minha confiança, é porque ele retirou um pouco da minha confiança naquele
contexto. Então vamos ver aqui. Poderiam ser substituídos, novamente, sinônimos, sem qualquer prejuízo à norma padrão da língua portuguesa e ao sentido original do texto pelos termos que se apresentam em. 3 possibilidades: abalando, afloram, corroem. Nos obrigam a prestar atenção naquilo que depende de nós mesmos, não a pensamentos que nos corroem. Se corroem, demovem, seria o quê? A mesma coisa que fazer desistir. Vou colocar aqui. Vou começar por corroer, que é mais fácil. Então, que se desgastam? Sim, posso deixar. Que nos arrasam? Não. Se corrói, eu já sei que é o quê? Algo que se está corroendo, está desgastando. Então, nada de arrasar, nem desistir. Que desviam, vamos ver, não a pensamentos que nos desviam, não. O correto aqui seria desgastam. Que nos entristecem, os pensamentos que nos entristecem também não. Então, aqui, somente com corroer, já gabaritamos a questão. Pensamento, se está corroendo, a ferrugem está corroendo a vasilha, o alumínio, então está desgastando. Vamos ver aqui as dificuldades nas relações pessoais afloram com mais intensidade. Elas manifestam-se com mais intensidade. Ela está com a adolescência aflorada, então a adolescência está manifestando-se. Perturbando, as notícias, as perdas e o esgotamento vão nos abalando. Se está abalando a minha confiança, está perturbando. Então, letra B, certíssima aqui. Questão sobre sinônimo, VUNESP sempre cobra muita atenção. Como você pode ver, questão retirada de uma prova de nível médio aplicada no ano de 2022. Alternativa que apresenta reescrita do texto original, preservando o sentido, não trouxe o texto porque somente com a parte gramatical você vai resolver a questão. E precisa respeitar também a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego da pontuação. Pontuação VUNESP terá vírgula, então você já vai se lembrar de quê? Do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Além do SVC, anote aí também SUVECA, que é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o início da frase ou estiver no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Não entraremos no mérito se ele é de curta ou longa extensão, porque a VUNESP não cobra dessa forma. Para evitar estresse no convívio pessoal durante um confinamento obrigatório, é preciso ceder às vezes. Então, primeiro ponto aqui, faltou uma vírgula. Para evitar, aqui eu tenho o quê? O para mais verbo no infinitivo. Eu vivo falando dos verbos parar, parer, vamos anotar aqui. Então, tem para mais verbo no infinitivo, parer, parir ou parar. Não existe o verbo parer, é só para você memorizar. Você já sabe, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade. Mas essa oração subordinada adverbial final, quando ela vier antes da principal, ela virá separado por vírgula. Então, faltou uma vírgula aqui. Mestre, mas aqui não poderia ser um adjunto adverbial? Sim, adjunto adverbial. Oração subordinada adverbial, ela exerce a função de adjunto adverbial. Cadê a ordem SUVECA? O adjunto adverbial veio para o início, ele virá separado por vírgula. Então, é preciso ceder às vezes para evitar estresse no convívio pessoal durante o confinamento. Então, essa vírgula aqui pode deixar, então, separando esta locução feminina, às vezes, então pode usar a vírgula, não tem problema. Mas faltou a vírgula aqui antes de é preciso, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Aprender com os pescadores de alto mar e com os embarcados em submarinos. Então, vem aqui, vamos ver. Aprender é uma alternativa. Aprender com quem? Com os pescadores de alto mar e com os embarcados. Por que eu não utilizarei a vírgula antes do e? Eu vou utilizar a vírgula antes do e quando forem sujeitos diferentes.
Então, anote aí. Se não for, você não usará a vírgula. Então, aqui, este termo, este adjunto adverbial intercalado, ele virá separado por vírgula. O que é uma alternativa? Aprender, ok? Então, aqui neste caso, faltou a vírgula aqui antes de é uma alternativa e também vamos retirar a vírgula depois de alto mar. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. Então, vamos ver. Vamos nos lembrar de quê? Da ordem suveca, não é isso? O tempo, sujeito. Nos parece ou parece, verbo. Ele parece o quê? Complemento. Cadê o adjunto adverbial? Olha onde está a suveca. Quando está na ordem direta, não precisa de ter a vírgula. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. O uso da vírgula é facultativo. Como aqui tem ponto e vírgula nos dois casos, não pode ser. Se quiser colocar a vírgula quando a oração subordinada adverbial vier depois da principal, é facultativo. Eu prefiro não colocar. Se viesse antes, era obrigatório o uso da vírgula. Então, como aqui tem ponto e vírgula, vamos descartar também. Mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado, é possível estabelecermos relações humanas significativas. Mesmo aqui, aí vamos colocar na ordem direta. É possível estabelecermos relações humanas significativas mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado. Então, aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial. Como ele veio no início da frase, o uso da vírgula é obrigatório. E ele é de longa extensão. Falei que a VUNESP não precisa você saber é curta ou longa. Ele é de longa extensão. Mesmo se fosse curto, ela costuma colocar uma vírgula, você já sabe. O adjunto adverbial, ele, no meio da frase, ele virá separado por duas vírgulas ou por nenhuma, se ele for de curta extensão. Se for de longo, como é o caso aqui, tem de usar a vírgula. Letra D de docinho está correta, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado para o início da frase. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, nada de 2 pontos, a principal função dos 2 pontos é a função explicativa. Não está explicando nada aqui. Então, vamos retirar. Em Wuhan, adjunto adverbial. Ah, mestre, ele é de 2. Você pode usar ou não. Tanto é que essa vírgula aqui não vai interferir na resposta. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, vírgula, o aumento de divórcios multiplicou-se. O aumento de divórcios, sujeito, multiplicou, verbo. O complemento está aqui, aí cadê o complemento? Multiplicou-se. Não há necessidade de acharmos um objeto direto ou um objeto indireto. Mas aqui eu já tenho o adjunto adverbial. Como esse adjunto adverbial foi deslocado para o início, ou seja, para antes do sujeito e o verbo, ele virá separado por vírgula. Então, vírgula ao invés de 2 pontos, a vírgula que vou usar. Gabaritou esta questão? Então vamos à próxima. Assinale a alternativa que apresenta a redação em acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto à concordância. Primeira coisa, VUNESP, você que vai fazer o concurso, que seja do MP de São Paulo, concurso da Polícia Militar, concurso do TJ, ou concurso das câmaras municipais, por exemplo, ou das prefeituras de nível médio. Primeira coisa, tem o verbo haver, você já vem aqui e escreve existir. O verbo haver pode substituir por existir, ocorrer, acontecer, quer dizer que ele é o quê? Um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que não vai ser conjugado nas pessoas. Impessoal, não pessoas. Então, ele não vai ser conjugado em todas as pessoas, eu, tu, ele. Então, vai ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de existir, somente na terceira pessoa do singular. O verbo existir, não, se conjuga normalmente. Então, haviam já semanas, existiam. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, o correto seria havia semanas que estávamos confinados e o tempo nos parecia eterno. Descartei verbo haver, a VUNESP cobra mesmo. E você gabarita, porque você acompanha as aulas com o mestre Mário. Show! Aumentou em quase 30%. Agora, outra coisa, você vai vir aqui circular o verbo e vai fazer a pergunta.
O que aumentou em quase 30%, quando comparado ao período anterior ao confinamento, os divórcios. Lógico que o examinador vai vir aqui e colocar um adjunto adverbial no meio ali do verbo e o sujeito para dificultar. Mas você faz a pergunta, o que aumentou? Os divórcios. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural. Caro concursando, sujeito no plural, verbo também no plural. Então o correto seria o quê? Aumentaram, vamos colocar na ordem direta, os divórcios pode usar em Wuhan agora ou deixar para o final. Os divórcios em Wuhan aumentaram em quase 30% quando comparados ao período anterior ao confinamento. O que foi comparado aqui? Os divórcios. Os divórcios quando comparados com o período anterior. Descarto aqui, mas com aquela dica que sempre deixo, circule o verbo, encontre o sujeito dele. Sujeito agente é aquele que vai praticar a ação. Quem praticou a ação de aumentar? Os divórcios. Pouco a pouco, as notícias, as perdas, o esgotamento, tudo contribui para nosso abalo emocional. Então, eu tenho aqui o sujeito, o sujeito composto. Não vou colocar cada um como sendo sujeito, porque eu já sei que eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Então, aqui está errado? Não, essa alternativa está correta, porque apareceu aqui o aposto resumitivo. Este aposto resumitivo, ele vai resumir o sujeito composto. E ele é formado por um pronome indefinido. Olha o tudo aqui. Então, tudo, nada. Se eu disser o professor, os alunos, ninguém veio à aula. Aposto resumitivo, ninguém, pronome indefinido. Então, quando aparecer o aposto resumitivo, o verbo concorda com ele. Eu falo tudo contribui. Eu não falo tudo contribuem. Gostei disso aqui. Há tempos a VUNESP não cobrava esse aposto resumitivo. Voltou. Fique atento. Observe lá no nosso curso. Há as aulas separadas por assunto. Resolva bastantes questões sobre concordância. Em tempos de isolamento social, ok, adjunto adverbial, precisam-se de rotinas definidas, desafios e amabilidade. Gostei dessa palavra, amabilidade, interessante. Gente, e agora? Este se, ele é uma partícula apassivadora ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? Para ser partícula apassivadora, eu terei um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Índice de indeterminação do sujeito, verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Eu preciso de quê? Quem precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Então, já sei. O se é um índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre empregado na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui é precisa-se de rotinas, correto? Ah, mas isso daqui não seria o sujeito? Se é índice de indeterminação do sujeito indeterminado, não tem sujeito concursando. As próprias nomenclaturas já ajudam. As emoções incômodas, como a irritação, o tédio ou o medo, pode gerar. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que pode gerar tensão às relações familiares? As emoções. Então, as emoções, sujeito no plural. O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, podem gerar. Aí o examinador vem aqui e coloca o tédio, o medo, a irritação. Para quê? Somente para te confundir. O que pode gerar? As emoções incômodas. Isso daqui são os exemplos das gerações incômodas. Caro concursando, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As emoções podem gerar. Então, aqui, o núcleo do sujeito, emoções no plural. O verbo, locução verbal aqui, o verbo auxiliar vai para o plural. Podem gerar, então está errado porque colocou pode gerar. As expressões pouco a pouco, nunca e tão, destacadas no texto, imprimem nos contextos em que se destacam as circunstâncias de. Se falou circunstância, você já vem aqui e coloca advérbio.
Advérbio é a palavra que modifica o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, não. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de que. Então, primeira coisa, se tem modo, você já vai vir aqui e colocar assim, ó, modo é como foi feita aquela ação. Cadê causa? Não tem nenhum de causa, mas vou escrever aqui. Se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. É a ação que ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Então vamos lá procurar pouco a pouco. Estamos há várias semanas confinadas e o tempo nos parece eterno. Começamos fazendo um sem fim de atividades, mas pouco a pouco as notícias e o esgotamento vão nos abalando. Então vamos lá? Eu vou fazer a pergunta. Como as notícias, as perdas e o esgotamento vão nos abalando? Rapidamente ou então lentamente? Ou pouco a pouco? Então, eu já sei que pouco a pouco é como. Quando faço a pergunta com como, é modo, e só tem modo na na última alternativa. Não começaria pelo como. Eu começaria pelo nunca e o tão. Vamos lá ao quarto parágrafo. Em um espaço tão sofisticado tecnologicamente falando, em um espaço muito sofisticado, em um espaço bastante sofisticado, então você observa aqui uma intensidade. Eu começaria pelo tão. Intensidade é o último, a única que tem intensidade, também a última. A VUNESP é uma boa banca quando se trata de advérbios. Então aqui intensidade e o nunca é advérbio de tempo. Vamos lá ver no primeiro parágrafo se expressa uma ideia de tempo. O número de divórcios teve um aumento nunca antes visto na história daquele país. Então, nunca aqui eu poderia falar em momento algum, ou seja, nunca em nenhum momento. Então, aqui já vi que a alternativa A está correta, modo, tempo, esse advérbio nunca é advérbio de tempo. Memorize aí, advérbio de tempo. E intensidade. A frase do segundo parágrafo, visitou lugares com os quais eu ainda me limito a sonhar, permanece em conformidade com a norma padrão de regência verbal e com sentido compatível ao do texto original com o verbo destacado, substituído por, nem vou voltar ao texto, regência. Eu preciso saber, aqui você já observa o que? Esse quais aqui é um pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar um termo, um substantivo anterior. Então, observe. Visitou lugares com os quais ainda me limito a sonhar. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Eu uso muito o exemplo. Este é o livro de que gosto. Na nossa aula de revisão para o concurso da Polícia Civil tinha uma questão contemplando regência. Então, ele sonha com. Aí você observa o quê? A preposição exigida pelo verbo transitivo indireto aqui, ela virá onde? Antes do pronome relativo. Olha aqui. Os quais poderiam ser substituídos por que não poderia? Observe. Visitou lugares que ainda me limito a sonhar. Com os quais me limito a sonhar. Então, você observa que o que pode ser substituído por qual ou os quais. Aqui você já identificou que eu tenho o quê? Uma preposição. Esta preposição que vem antes do pronome relativo, ela é exigida pelo verbo sonhar. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Então, entendeu? Visitou lugares com os quais eu ainda me limito a imaginar. Eu imagino o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pode ter a preposição. O examinador vem aqui na alternativa A. Ah, mas aqui o sonhar tinha o com antes. Ah, então aqui também vai ter o com? Não. Eu sonhei com você. Eu imaginei com você? Não, eu imaginei a situação. Visitou lugares os quais eu ainda me limito a fantasiar. Eu fantasio o quê? Os lugares. Verbo transitivo direto, você observa que não tem preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição. Visitou lugares dos quais ainda me limito a idealizar. Eu idealizo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, vai ter preposição? Não tem a preposição de. Visitou lugares nos quais eu ainda me limito a almejar.
Eu almejo o quê? Um mundo melhor. Verbo transitivo direto não pode ter a preposição em. Visitou lugares dos quais eu ainda me limito a pensar. Ah, eu pensei de você? Não, eu pensei em você. Então, o correto aqui seria o quê? Visitou lugares nos quais eu ainda me limito a pensar. Por quê? Quem pensa, pensa em alguma coisa. A preposição exigida por este verbo aqui, ela virá antes do pronome relativo. A preposição exigida pelo verbo sonhar, que quem sonha, sonha com, ela veio antes do pronome relativo. Matou a charada? Na nossa aula de véspera tinha uma questão perfeita igual a esta. Vamos marcar a alternativa que, com a inserção da vírgula na passagem do texto, a redação atende à norma padrão de pontuação. Tem vírgula, você se lembra de quê? SVC e também suveca, não tem como fugir disso daqui. Já disse, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada minimamente pela fascinação. SVC. Não posso separar o que? A locução verbal, o verbo, ela foi tocada pela fascinação. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Não posso separar por vírgula, vamos deixar a vírgula aqui, o verbo do complemento. Ah, mas isso daqui não é um adjunto adverbial expressando uma circunstância? Sim. Então, deveriam ter duas vírgulas ou nenhuma. Porque se eu colocar uma só, está errado. Se forem duas, correto. O turismo representa o quê? Um modo, então ali eu tenho o verbo e aqui eu tenho o objeto direto, que é um complemento verbal. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Se forem duas, ok, mas uma não. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer. E dessa vez a globalização tem tudo. Então nós temos aqui. Quem tem tudo a ver? A globalização. Todos os locais aqui, vamos lá, sujeito. Então, eu uso vírgula antes da conjunção aditiva e quando forem sujeitos diferentes. Então, a alternativa C está correta. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer e dessa vez a globalização tem tudo a ver com a história. Certinho. Se quisesse ter colocado e dessa vez também entre vírgula, não teria problemas. O que você tem de se lembrar é isso. No caso do SVC, não pode ter uma vírgula. Se forem duas, provavelmente um adjunto adverbial intercalado. Ele virá separado por vírgula se for de curta extensão. Ainda dando sequência, hoje os locais de peregrinação real fazem. Aí você vem aqui, o que faz? Os locais fazem, então o sujeito do verbo não pode ser separado por vírgula. As principais ruas das grandes cidades se parecem. Verbo, simples assim, gente, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, então não tenho essa vírgula aqui. Lembre-se de quê? Do SVC. Agora, contemplando acentuação, se tem acentuação, você já sabe, comece pelas proparoxítonas. São acentuadas em atendimento à mesma regra, então aqui você tem de observar, a mesma regra de acentuação gráfica, as seguintes palavras do texto. Obrigatória, vamos só até aqui, obrigatória experiência. Então aqui também você já observa sábios. Todas elas aqui terminam em ditongo crescente. Eu acentuo o quê? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, obrigatória, experiência e sábios, a alternativa A está correta, são acentuadas pela mesma regra. Você, ela é o quê? Uma palavra oxítona. Aqui eu já tenho o quê? Palavra paroxítona, também paroxítona, descarto. Fé é o quê? Um monossílabo tônico. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, monossílabo. E já física, ela é o quê? Proparoxítona, já descarto. Competência é o quê? Paroxítona. Fé é o quê? Monossílabo. Obrigatória, eu já sei que é uma paroxítona. E possível também paroxítona, mas a primeira é monossílabo. Possível é o quê?
paroxítona, hábito, proparoxítona, todas são acentuadas. Quando eu falei para você começar da proparoxítona, você já sabe o que vai ocorrer. Todas são acentuadas, então aqui você já localizaria a alternativa E e a alternativa C já descartaria. Então, paroxítona, proparoxítona e ciência, lá de ciência exata, acesse agora o nosso site, cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma CIEX. Lá temos cursos de nível fundamental, médio e superior da banca VUNESP. Ciência é o quê? Paroxítona. 2 paroxítonas e 1 proparoxítona. Vou descartar a alternativa. A única aqui que são acentuadas as palavras pela mesma regra é a alternativa A. Considere as passagens do texto. No contexto em que estão inseridos, os termos destacados expressam sentidos. Se tem sentidos, você já sabe. Ideia também, aqui está contemplando conjunção. Olha aqui, lá nas minhas aulas eu falo, sempre que você se deparar com para mais verbo no infinitivo, ou seja, os verbos parar, parer e parir, ainda brinco. Mas não tem o verbo parer, é só para você se lembrar. Sempre que tiver para mais verbo no infinitivo, eu já sei que vai expressar uma ideia de finalidade, não é isso? Observe. Submeter-se às aulas de educação física para quê? Com qual objetivo, com qual finalidade? Obter seu diploma. Então, finalidade é a segunda, nada de oposição, nem modo, nem causa, finalidade, nem origem. Gabaritamos a questão simplesmente sabendo parar, parer e parir. O menino me olhou como se eu viesse de Saturno. Então, aqui é o modo que ele olhou, não é isso? De que jeito ele olhou? Como se eu viesse de Saturno, ou seja, ele olhou de um modo estranho. E depois nós temos aqui uma ideia de causa. Em outras palavras, os especialistas deveriam se impor por sua competência. Se tem causa nas alternativas, já venha e coloque primeiro. Então, essa causa aqui você já consegue identificar o quê? Que é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro eles têm a competência e depois eles vão se impor.